Se Deus é todo-poderoso, por que o inimigo ainda respira? Quando alguém que você ama sofre por culpa do mal, essa pergunta surge com força. Se o Criador pode pôr fim a toda injustiça com uma palavra, por que ele não o fez já? É uma questão que queima no peito de muitos crentes e também de corações feridos que olham para o mundo e veem trevas demais para a esperança. Hoje queremos encarar essa pergunta de frente, sem subterfúgios, porque a resposta toca o caráter de Deus, a realidade do pecado e o destino das nossas almas. Prometo falar com clareza e com reverência, apoiado na Escritura e na experiência pastoral que conhece lágrimas e também esperança. Imagine por um momento a cena. Um ser criado por Deus, cheio de luz, possivelmente colocado em funções elevadas no céu, volta-se contra o Criador. Seu coração se inflama com vaidade, seu desejo não é mais servir, mas ser adorado. Esse é o primeiro drama moral do universo. Não estamos tratando de um princípio impessoal, estamos falando de uma criatura com vontade, sentimentos, escolhas. A queda não foi o resultado de uma falha física, mas de uma decisão moral, orgulho transformado em rebelião. É nesse ponto que a pergunta ganha contornos. Se Deus conhecia essa possibilidade, porque Ele é onisciente, por que não extinguiu a rebelião imediatamente? Há uma resposta dupla que aparece entre as páginas das Escrituras. Deus é soberano e Deus é justo. Soberania não é sinônimo de autoritarismo que elimina o outro, é a autoridade perfeita que determina os fins por caminhos que respeitam sua própria natureza. Justiça não é um impulso que se satisfaz com a punição instantânea, é um processo que preserva a verdade diante de todos. Quando juntamos esses dois atributos, soberania e justiça, começamos a compreender por que o fim do mal não é sempre instantâneo aos olhos humanos. Antes de avançarmos, permita-me pedir algo simples. Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, escreva Amém nos comentários. Não como ritual vazio, mas como um sinal de que você se aproxima deste mistério com fé e desejo de entender. Voltando ao cenário celestial, o inimigo não começou como inimigo. A tradição bíblica fala de um ser esplendoroso, que em sua beleza permitiu que a admiração de si mesmo se tornasse mais poderosa do que a adoração ao Criador. Isso nos lembra algo essencial: o pecado é sempre corrupção de um bem. A luz pode se tornar lâmpada que ilumina o próprio reflexo. A vontade criada, por ser real, pode escolher. E aí reside um ponto crucial para responder ao título desta mensagem. O que impede Deus de acabar com Satanás não é incapacidade, é compromisso com os princípios morais que tornam o amor verdadeiro possível. Deus poderia, com um gesto, anular toda criatura que escolhesse rebelar-se, mas aquilo que Deus buscou desde o princípio foi um relacionamento que não fosse fruto de coerção. O amor autêntico exige liberdade. Isso não é uma limitação imposta ao Senhor, como se ele precisasse do consentimento do mundo para agir. É isso sim, expressão da sabedoria divina, que não destrói o que poderia escolher amor por escolha consciente. Se a humanidade e os anjos tivessem sido programados sem possibilidade de desobediência, o universo seria um teatro de marionetes, obediente talvez, mas incapaz de corresponder com genuína adoração. Essa compreensão não diminui a majestade de Deus, ao contrário, revela sua paciência. A Escritura usa termos que nos ajudam a ver esse traço divino: longanimidade, paciência, esperar em favor da salvação. A paciência de Deus não é fraqueza, é misericórdia em ação. Quando em uma família, um pai disciplina com calma e clareza, esperando ver o filho aprender, ele não demonstra a incapacidade de impor sua vontade, demonstra o desejo de que a correção leve à transformação. Deus governa com essa mesma sabedoria, operando justiça, mas também dando espaço para que a verdade se apresente, para que o pecado se mostre pelas suas consequências e para que o plano redentor que ele estabeleceu possa se revelar em sua plenitude. Entretanto, dizer que Deus preserva a liberdade por amor não responde sozinho à pergunta do título. Há outras razões bíblicas que atuam juntas. A primeira é a justiça pública. Deus é um juiz que não julga às escondidas.
A condenação final de todo o mal será feita de modo que o universo inteiro veja a retidão do veredito. Destruir Satanás de modo silencioso poderia privar a criação do espetáculo moral necessário para que a verdade se manifeste. Em juízo, Deus não apenas executa uma sentença, ele a demonstra. A verdade do caráter de Deus, sua santidade, sua justiça absoluta, precisa ser esclarecida diante de todos os seres. Por isso, o drama da queda, do julgamento e da redenção se desenrola ante os olhos de toda a criação. Outra razão que emerge das Escrituras é a pedagógica. As provações têm a função de moldar o caráter. A narrativa bíblica não evita essa tensão. Em certos textos, encontramos a palavra que se aproxima de provar ou refinar. Deus, em sua soberania, permite que o mal atue de modo que fé e fidelidade sejam testadas e purificadas. Isso pode soar duro quando encaramos o sofrimento real de pessoas amadas, mas a Escritura coloca diante de nós exemplos onde, apesar da ação do mal, Deus transforma aquilo em aprendizado e crescimento espiritual. Não estamos afirmando que Deus provoca o mal como fim em si mesmo. O que se afirma é que ele, no controle soberano, pode redimir até mesmo aquilo que foi feito maliciosamente, tirando dele bem maior. Um terceiro elemento é missionário. O contraste entre o santo e o ímpio evidencia o apelo ao arrependimento. A permanência do mal na história dá espaço para que a graça seja oferecida e respondida. Se o mal fosse extinto imediatamente, não haveria teste real, nem chamada ao retorno. A Bíblia insiste que a paciência de Deus é oportunidade para a salvação, não uma garantia de que todos se salvarão, mas uma janela em que a promessa se apresenta. Isso não pode ser interpretado de modo que demonstre que demônios ou o adversário desfrutem de alguma chance ilimitada de arrependimento. As Escrituras não apresentam clemência eterna para seres que rejeitaram rotundamente a Deus. Contudo, há um âmbito humano onde a demora do juízo é de fato oferta. Homens e mulheres podem voltar-se para Deus. Assim, permissividade divina é simultaneamente juízo ponderado e misericórdia que não quer a morte do pecador. Ao falarmos assim, caímos em uma armadilha que precisa ser evitada. Não estamos justificando o mal nem dizendo que Deus age de forma passiva. Ele age ativamente em restrição do mal. A Bíblia mostra que Satanás é limitado. Ele não opera com liberdade total. Suas investidas encontram limites que Deus impõe. Há passagens que deixam isso claro. O inimigo só age até onde o Senhor permite, e mesmo as maiores hostilidades servem em última instância ao propósito soberano de Deus. Essa é uma doutrina que traz grande consolo ao crente ferido. Embora o mal seja real e poderoso, ele não tem autoridade última sobre a história. Agora, precisamos confrontar outra inquietação. Por que, se Deus poderia restringir ou eliminar Satanás, ele permitiria que sofrimentos ainda acontecessem? A resposta não pode ser simples porque envolve mistério, a interseção entre a vontade permissiva e a vontade decretiva de Deus. Na linguagem bíblica, há ações que Deus executa para realizar seus propósitos e ações que ele permite para que outros propósitos maiores se cumpram. Permissão não é omissão. Deus não é um espectador impotente. Ele governa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo a promessa revelada. Isso não relativiza o mal, nem o transforma em algo bom por si só. Antes, mostra que na economia divina, o sofrimento humano pode participar de uma história maior de redenção. Considere a figura do juiz que anuncia uma sentença pública. Ele espera pelo momento certo para que o veredito seja entendido e aceito por todos. A espera não é indecisão, é sabedoria. Deus, em sua majestade, aguarda o tempo oportuno para que a justiça seja clara e para que a redenção manifestada em Cristo produza frutos onde pode. Esse adiamento do fim do mal, portanto, tem um propósito: ensinar, refinar, provar e, sobretudo, revelar a glória de Deus através da vitória que virá. Ao expormos esses fundamentos teológicos, começamos a ver a resposta à pergunta do título com mais nitidez. O que impede Deus de acabar com Satanás agora não é limitação na sua natureza, mas o próprio desígnio divino que valoriza a liberdade, demonstra publicamente a justiça e permite que seu plano redentor se cumpra plenamente. Ainda assim, não quero que tudo aqui sofra de abstração. Precisamos aterrissar essas ideias em histórias concretas que a Escritura nos oferece, rostos humanos que sofreram e, mesmo assim, viram a mão de Deus operar para o bem maior. É nesses rostos que a teologia encontra carne. Jó é um homem que experimentou a ação do inimigo, ainda que dentro dos limites impostos por Deus.
Sua história não fornece respostas fáceis, mas ilumina uma vereda. O sofrimento pode ser caminho para um conhecimento mais profundo de Deus. José, vendido por irmãos invejosos, mostra como o mal humano pode ser transformado pelo propósito divino em preservação e bênção maior. O próprio Jesus, ao ser tentado, revela que a obediência humana, mesmo sob ataque, tem um papel central no desenrolar do plano de salvação. Essas narrativas não anulam a angústia, pelo contrário, a reconhecem, mas demonstram como Deus, na sua sabedoria, trabalha através dela. Enquanto descrevo essas linhas, percebo que o coração da questão bate com força em nossa vida cotidiana. Quando a injustiça nos toca, queremos resultados imediatos, queremos ver o mal esmagado, e muitas vezes gritamos a Deus: por que não agora? Queremos respostas. A Escritura, com sua sabedoria, não nos promete sempre uma resposta imediata no tempo humano. Ela nos promete sim um desfecho certo. O clímax desse desfecho já foi vislumbrado por Cristo na cruz. Lá, o poder do mal foi desmontado, ali a vitória foi decretada. Mas entre a cruz e a consumação final, vivemos em tempo de espera ativa, um tempo em que o inimigo ainda opera, porém sobre a régua do propósito divino. Antes de avançar para os exemplos mais narrativos e para a exposição sobre a cruz como derrota decisiva do inimigo, ainda precisamos aprofundar um aspecto que muitos pulam apressadamente: a verdade do julgamento público. Quando as Escrituras falam da consumação última, não o fazem como um segredo exclusivo para poucos, mas como uma promessa que dará visibilidade ao justo juízo de Deus. O lago de fogo e a derrota final do enganador não são descrições sensacionalistas, são declarações que garantem que a história não terminará sem que a injustiça seja enfrentada e que a glória de Deus seja plenamente revelada. Mas há uma tensão aqui que é indispensável reconhecer. A promessa do juízo final não exclui a experiência histórica de dor. Muito pelo contrário, ela sustenta o consolo do crente que sofre agora. Saber que o fim é certo permite que a fé resista. No entanto, a presença atual do mal exige que a Igreja aprenda a viver com paciência ativa, resistindo, denunciando o mal e amparando os feridos, sem ceder ao desespero nem à passividade fatalista. Quando falamos assim, alguns podem perguntar: isso significa que Deus está brincando com as vítimas? Não, a paciência divina não é indiferença. A Escritura testemunha diversas vezes que Deus se compadece dos aflitos. Ele vê, conhece e age. O que distingue a ação divina é que ela se insere em uma narrativa redentora que transcende respostas imediatas. O sofrimento, quando enfrentado pela comunidade de fé, não desaparece, mas encontra sentido na promessa de que o Criador fará justiça. Portanto, o que impede Deus de acabar com Satanás neste exato momento é a junção desses pilares: a liberdade necessária ao amor, a justiça que se manifesta publicamente e o propósito redentor que transforma até o mal em oportunidade para revelar a glória divina. A essa altura, parte do caminho já está traçado. Entendemos a natureza da queda, a razão moral pela qual a liberdade foi concedida e alguns motivos pelos quais Deus permite a continuação da atividade do inimigo. Ainda assim, minha responsabilidade é conduzir vocês para dentro das Escrituras de maneira palpável. Precisamos agora olhar para casos concretos, onde o mal foi usado dentro dos limites divinos para cumprir propósitos maiores. Nesses relatos veremos tanto a dor real quanto a esperança que nasce no meio dela. É ali, entre as lágrimas e a promessa, que a verdade do título ganha rosto. A pergunta, o que impede Deus de acabar com Satanás, começa a encontrar resposta não apenas em conceitos teológicos, mas na história vivida de pessoas que confiaram e foram transformadas. Ao nos prepararmos para essas narrativas, quero que carreguemos duas convicções firmes. Primeiro, que Satanás não é igual a Deus, ele é criatura, não criador. Segundo, que o juízo sobre ele é certo e será consumado no tempo e da maneira que o Senhor determinou. Essas convicções nos protegem contra duas tentações perigosas: o pânico que imagina um poder satânico ilimitado e o cinismo que supõe a inexistência do juízo divino. Com isso em mente, entramos nas histórias de Jó, José, nas tentações que Cristo enfrentou e nas cartas dos apóstolos, que abordam tanto a longanimidade divina quanto a certeza do julgamento.
Agora, enquanto nos preparamos para contar essas histórias, é vital que nos lembremos do tom adequado. Não queremos explorar o sofrimento como espetáculo, nem usar a dor alheia para satisfazer curiosidade teológica. Queremos, com reverência, colher delas princípios que nos ajudem a perseverar. As narrativas bíblicas não minimizam a dor, elas a inserem em uma trama de redenção. Em breve, traçaremos cada exemplo com cuidado. Veremos como Jó, apesar de sua perplexidade, chega a um encontro mais profundo com Deus. Como José, traído por irmãos, foi instrumento de preservação para uma nação. E como a tentação de Jesus expôs o caráter do reino que vence pela fidelidade. Mas antes de mergulharmos nesses relatos, há um ponto urgente que preciso sublinhar: a limitação do inimigo. Falamos de limitações antes, mas é preciso detalhar. O poder de Satanás encontra um teto definido por Deus. Ele não pode conhecer o futuro além do permitido, não pode atuar fora do permitido e não consegue criar. Pode apenas corromper o que foi criado. A Escritura mostra que quando o maligno age, sua capacidade é sujeita à autoridade do Senhor. Esse fato deve nos levar ao descanso e à confiança. A igreja, então, não vive em terror, mas em vigilância e em resistência confiante. Resistir ao inimigo não é um ato de força humana isolada. É exercer a autoridade que Cristo nos deu, orando, denunciando o mal, praticando justiça e amando ao próximo. Aqui, diante do mistério e da tensão, proponho uma pausa de reflexão pessoal. Onde você tem visto o inimigo operar em sua vida ou na vida de quem você ama? Que medos surgem quando você pensa na permanência do mal? Reconhecer essas perguntas não é fraqueza, é o primeiro passo para que a teologia que apresentamos se torne salvação prática. O que impede Deus de acabar com Satanás não é um jogo de caprichos divinos, mas uma sabedoria que, embora misteriosa, serve para que a sua glória, justiça e amor sejam plenamente manifestos. À medida que nos aproximamos dos exemplos bíblicos que ilustram esses princípios, mantenha essa pergunta viva em seu coração. Não a deixe fugir para respostas fáceis. A profundidade dela exige que olhemos para o Deus que, no tempo certo, fará justiça e cumprirá o que prometeu. E nesse tempo de espera entre o já e o ainda não, entre a vitória declarada na cruz e a consumação definitiva, somos chamados a permanecer firmes, a amar e a resistir. Agora, à beira das narrativas que trarão rosto humano ao que discutimos, é importante preparar-se para ver como Deus age nas situações concretas. Essas histórias não apenas confirmam os pilares teológicos que mencionamos, elas trazem luz ao que significa viver entre a cruz e a coroa. Antes de contá-las, porém, quero que você guarde uma convicção intimamente pastoral. Mesmo quando a pergunta que você trouxe no início ainda queima, há uma resposta maior que se revela na fidelidade de Deus. Em breve, veremos isso de forma narrativa. Agora, deixemos que as Escrituras nos falem através de rostos que sofreram e foram restaurados, porque é aí, na carne, que a teologia encontra a aplicação. Comecemos por Jó, cuja história costuma ser consumida por quem busca respostas duras e incômodas. Jó é o homem que perde tudo: bens, filhos, saúde. Olhando de fora, muitos diriam que ali havia um erro. Se Deus é justo, por que permitir tal devastação? Mas a narrativa bíblica nos conduz por outro caminho. Jó não é um exemplo de Deus culpando inocentes. Ele é um retrato de alguém que, apesar do desamparo e da perplexidade, guarda diálogo com o Senhor. A provação que ele atravessa foi permitida, dentro de limites claros, e nela, Jó é chamado a aprender que a soberania divina não se reduz a explicações fáceis. Em sua dor, Jó encontra um Deus que é maior do que suas perguntas. Ele é levado a reconhecer a infinitude do Criador diante da finitude humana. A lição não é consoladora no nível superficial, não promete uma lógica imediata que dissolva a angústia. Em vez disso, mostra que a presença de Deus no sofrimento tem um propósito formativo: refinar fé, ajustar perspectivas, revelar profundidade. Se você tem vivido a sensação de injustiça, que sua primeira reação foi a perda de fé, veja Jó não como um manual de soluções rápidas, mas como testemunho de que Deus permanece, mesmo quando as respostas não chegam no tempo desejado. Passemos a José, cuja vida oferece outra face do mesmo mistério. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado por falsas acusações, José poderia ter sucumbido ao amargor. Ainda assim, sua trajetória é uma tapeçaria em que o mal humano é usado, pela providência de Deus,
para preservação e salvação. José não vê no momento inicial a mão de Deus, talvez veja apenas a traição, mas, ao olhar retroativo, percebemos a mão que governa. A história de José não minimiza o crime de seus irmãos. Ela enfatiza que o Senhor pode entrelaçar o mal na trama de um propósito maior, sem eximir os culpados de responsabilidade. É uma narrativa que convida à esperança resistente. Mesmo em injustiças pessoais, há possibilidade de reconstrução e de bênção que atravessa o sofrimento. Essa é uma das maneiras pelas quais o texto bíblico responde à nossa pergunta. A permanência do inimigo permite que, em meio à queda humana, Deus manifeste sua soberania redentora. Considere agora a tentação de Jesus. No deserto, o filho enfrentou ataques diretos do adversário. Ali está a figura exemplar do que significa resistência santa. Jesus, sem ceder, prova que a resposta ao engano do maligno é obediência persistente e confiança no Pai. A tentação não foi eliminada, foi enfrentada e vencida por fidelidade. Esse episódio nos lembra que a vitória já foi posta em ação pela fidelidade de Cristo e que essa vitória tem efeitos concretos para a nossa vida. Ao resistirmos ao enganador, nós participamos da obra que quebra seu domínio, não por mérito humano, mas pela graça que sustenta. O ataque foi permitido naquela narrativa, mas dentro de um quadro em que a fidelidade humana e a obra divina entram num diálogo que produz salvação. Repare agora numa linha teológica que costura esses relatos. Em cada história, há limites à ação do inimigo, há propósito redentor e há, finalmente, a eficácia da obra divina em transformar sofrimento em bem. Essas verdades conduzem ao clímax central da fé cristã, a cruz de Cristo. Aqui está o ponto onde a questão, o que impede Deus de acabar com Satanás, encontra a sua resposta definitiva e paradoxal. A derrota do maligno não é apenas uma promessa futura, ela é, em sua essência, decretada na cruz. Ao se entregar, o Filho inaugurou o processo pelo qual o poder do pecado e da morte começou a ser desmantelado. Não é que o mal já tenha sido aniquilado na cruz como se apagasse instantaneamente todo o sofrimento. É que ali foi estabelecida a vitória decisiva, o marco incontestável que determina o destino final do adversário. A ressurreição confirma essa vitória. Cristo, ressurgindo, proclama que o juízo esteve atuando, que o poder de Satanás foi quebrado naquilo que mais importa, a escravidão última do pecado e a promessa de vida eterna para os que creem. Ainda assim vivemos entre o já e o ainda não. A cruz abriu o caminho, mas a consumação está por vir. Essa tensão explica por que o adversário continua a agir. A derrota foi decretada, mas a execução final do veredito aguarda o momento fixado pelo Senhor. Essa espera não é sinal de derrota de Deus, é consequência da ordem moral que ele sustenta e do seu propósito de que a glorificação e a condenação sejam evidenciadas de modo público e incontestável. O relato do Apocalipse, que fala do Lago de Fogo, não é uma película sensacionalista, é a declaração bíblica de que a história terá uma conclusão justa e manifesta. A promessa do juízo final garante ao crente que a injustiça não prevalecerá. Assim, o que impede Deus de exterminar Satanás imediatamente é o desígnio que preserva a verdade, manifesta a justiça e permite que a redenção se cumpra como testemunho para toda a criação. Alguns podem, diante disso, perguntar: e quanto àqueles que sofrem agora? A resposta pastoral é firme: Deus não desconhece a dor. Ele permite, governa e frequentemente age de modo que o sofrimento produza frutos que, sem ele, jamais se manifestariam. Mas esse agir divino não transforma automaticamente a dor em algo bom por si só. Ele a insere numa narrativa mais ampla, em que a promessa do Senhor sustenta e restaura. Vivemos num tempo em que o mal é real, mas a esperança também é real. E essa esperança não é otimismo vazio, é confiança fundamentada na obra consumada de Cristo. Na prática pastoral, isso significa que a comunidade de fé deve ser um lugar onde a dor é acolhida, onde a justiça é buscada e onde a promessa do juízo final sustenta a perseverança. Há ainda um elemento que não podemos omitir: a pedagogia do sofrimento. Quando a Escritura fala de provação e refinamento, não está glorificando a dor. Pelo contrário, está dizendo que o Senhor, em sua sabedoria, pode transformar acontecimentos ruins em instrumentos para moldar um caráter que reflita mais a imagem de Cristo.
No entanto, essa transformação requer tempo. A forja do caráter não funciona por imposição súbita. É na prolongada experiência de confiar, de resistir e de continuar a amar que o crente evidencia a vitória já conquistada. Isso explica parte do porquê o maligno ainda parece prosperar por um tempo. Sua atuação, dentro dos limites que Deus impõe, serve para escancarar a raiz do mal e provocar reações que, quando guiadas pela fé, produzem fruto espiritual. Outra razão, e talvez a mais dolorosa para quem busca respostas imediatas, é a necessidade do testemunho público. A justiça de Deus não é apenas privada, é destinada a ser reconhecida por toda a criação. A execução do juízo no tempo certo exibirá para todos que a condenação foi justa. Se o adversário fosse extinto de maneira furtiva, sem testemunho público, parte do propósito educativo, o de demonstrar a ciência moral do universo, ficaria incompleto. Deus governa de modo que sua retidão seja comprovada de maneira íntegra e compreensível para todos os seres. Isso dá sentido à amplitude da história e à esperança escatológica. É também vital dizer algo sobre a questão do arrependimento. Enquanto a Bíblia mostra a paciência de Deus como oportunidade para a salvação humana, ela não sugere que seres caídos como Satanás encontrariam a porta do arrependimento aberta sem limites. A Escritura não apresenta esperança de reconciliação para os anjos caídos ou para Satanás após sua recusa inicial. Devemos, portanto, distinguir entre a oferta da graça aos humanos, que são chamados ao arrependimento durante esta era, e o juízo certo que aguarda os opositores de Deus. Dizer isso é proteger a seriedade da queda e a graça que se estende ao homem, sem reduzir a justificação divina a um jogo de incertezas. Ao meditar nessas verdades, surge a necessidade de práticas concretas para a vida do crente. Viver entre a cruz e a coroa não é um convite à resignação passiva, é uma convocação para a fidelidade ativa. Primeiro, cultive a oração realista e confiante. Não uma oração que ignora a dor, mas uma oração que apresenta os ferimentos a Deus e pede força para continuar. Segundo, mantenha-se em comunidade. A igreja é o corpo que carrega feridas uns dos outros e que aplica a justiça no mundo, amparando vítimas e denunciando o mal. Terceiro, pratique a resistência diária. Recuse o engano onde ele surge, no coração, nos relacionamentos, nas estruturas sociais, e trabalhe pela restauração. A resistência cristã não é violência, mas firmeza em amar e em buscar o bem. Além disso, use o sofrimento como plataforma para testemunhar. Quando a dor encontra em você uma esperança que não se explica apenas por circunstâncias favoráveis, ela se torna testemunho. Pessoas que atravessaram noites de treva e ainda assim falaram de fé são sinais vivos da obra de Deus. Esse testemunho contribui para o propósito pedagógico divino. Ele é a luz que brilha em meio à escuridão e convida outros à esperança. Não menos importante é entender a limitação do inimigo em termos práticos. Ele pode tentar, acusar, tentar corromper, mas sua capacidade de destruir é contingente e ordenada. O crente confiante sabe que, embora a batalha seja real, não é perdida. Há autoridade conferida por Cristo para resistir, há misericórdia que restaura e há um juízo que aguarda o inimigo. Manter essa perspectiva promove coragem para agir em amor e justiça, sem sucumbir ao medo paralisante. Chegamos assim ao momento de sintetizar. O que impede Deus de acabar com Satanás? Resumindo, 3 coisas operam juntas: a liberdade que permite amor autêntico, a justiça que demanda processo e manifestação pública, e o propósito redentor que transforma até o mal em cenário para a revelação da glória divina. Esses são motivos intencionais, não limitações de poder. Deus não é um prisioneiro de circunstâncias. Ele governa com propósito e sabedoria infinita. A paciência dele é, portanto, misericórdia em ação, tempo que permite que a verdade se manifeste e que convidados possam responder ao chamado da graça. Ao encerrar este percurso, convoco você a uma prática pastoral que sustenta a fé. Persevere. Perseverar não é fingir que tudo está bem, é continuar caminhando com Jesus mesmo quando o horizonte não revela imediatamente um fim para as dores. Perseverar é confiar que a vitória já foi assinada na cruz e que um dia será visível a todos. Perseverar é resistir ao inimigo com as armas que a Escritura nos dá: oração, palavra, comunhão e amor ativo ao próximo. Há, finalmente, uma promessa que nos conforta: o Senhor está sempre à obra.
Mesmo quando muito do que acontece nos parece sem sentido, Ele está tecendo uma obra maior, uma tapeçaria cujo padrão completa sentido somente na eternidade. A promessa do juízo final assegura que a história será redimida e que a injustiça não terá a palavra final. E se hoje você olha para o mundo e sente revolta contra a permanência do mal, deixe que essa revolta seja transformada em oração, súplica por justiça e compromisso com ações que revelem o amor de Deus. Convido você agora a entregar essa convicção ao Senhor em oração. Senhor, sabemos que teu poder é absoluto e teu juízo é certo. Reconhecemos nossa finitude diante dos mistérios que envolvem a permanência do mal. Pedimos que nos concedas coragem para viver entre a cruz e a coroa com fé inabalável. Fortalece-nos quando a esperança vacilar. Ensina-nos a ser instrumentos de tua justiça e de tua compaixão. Que possamos resistir ao engano e socorrer os que sofrem. Guarda-nos da amargura e conceda-nos olhos para ver tua mão, mesmo quando o caminho é árduo. Em tuas mãos confiamos o destino do inimigo e a consumação de todas as coisas. Dá-nos paciência ativa para cumprir nosso chamado até o dia em que toda a injustiça será reparada. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra de esperança. Inscreva-se no canal para que possamos continuar caminhando juntos. E, se quiser, assista ao próximo vídeo onde aprofundamos a história da criação e da queda de Lúcifer, sempre à luz das Escrituras. Que a paz do Senhor fortaleça sua fé e sustente seus passos até o dia em que a coroa será totalmente revelada.